Robôs são o que há de pior. Eles não têm senso do que é melhor. E também tem o piru bem menor. E tem armas bem letais. Mas vem os caras do MRG, eles têm um podcast beleza. E ninguém vai reclamar com a Creuza. Ouvir opiniões fecais. Eu tô correndo pra ouvir o MRG. Já tá na hora de ouvir o MRG. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Let's go! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Italiano Solano. E diretamente de Brasília... Didi Braguinha. Assim, seco. Seco, sequinho, como o Diogo é. O Diogo é... Brasília, né, gente? É, Brasília é seco. E falando em seco, em secar, o Beto, antes da gravação, tava almoçando uma salada de frutas, Didi. Saladinha de fruta. porra. É. Era uva, manga, abacaxi, melão, morango, porque eu acho que o morango, eu não sei se vocês concordam comigo, ele dá uma destoada na salada de frutas, mas ele é importante que ele dá o azedinho, que não vem com as outras. Posso fazer uma crítica a Deus? Manda ver, pô. Vamos lá, a alma é tua. A alma é minha, beleza. Mas é uma crítica construtiva, assim. Só um adendo aqui que a gente tá gravando um olhando pro outro, audiência. O Diogo, quando tá falando isso, ele tava segurando o peito esquerdo. Fiquei pensando se era um ataque cardíaco. mas eu tô as 2 semanas sentindo umas pontadas aqui, eu fico preocupado. Uma pontada leve, né? É uma crítica aqui bacana, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que o morango, ele só fica bom quando o homem atua. O único local maneiro do morango é no Danone. Ok. Ou quando você bota açúcar. Morango puro é uma bosta, é uma enganação, sabe qual é? Eu particularmente não gosto. Agora, você fazer o danoninho, pegar o danoninho, botar um açuquinho, fazer um negocinho, botar um meladinho, porra, aí o morango brilha. Eu concordo. O morango, cara, ele é uma puta fruta bonita, né? Por isso que nas propagandinhas de Danone, essas coisas de biscoito, né? Biscoito recheado e tal, você bota um moranguinho, te dá vontade de morder aquele moranguinho. Não tinha as bonequinhas moranguinho também? Tinha, moranguinho era um clássico, um símbolo na bacana infância. e tal, feliz. Mas eu não sei porque eu não gosto muito de fruta, né? Vocês são mais fruteiros. Eu gosto de poucas frutas. Eu gosto de banana, maçã e melancia. Frango e batata doce. Frango e batata doce. O Afonso é a versão fitness do Projota, assim. Porque, Quem é Projota? cara... Não, nada a ver, Então, nada a ver. Me situem, quem é Projota? Deixa eu levar. O Projota é um rapper aí que, pô, veio da raiz e tal, foi questionado durante um tempo pelas músicas que ele Se fazia. a raiz é batata doce, meu irmão. Porra, tamo junto. E aí, ele foi um dos caras que aceitou ir lá pro Big Brother e tal. Não, vocês com esse Big Brother. Aceita, Afonso, só aceita. Aí, só que o Projota, ele é tipo, pô, ele veio da favela, fez o rap dele, conquistou o espaço dele. Só que aí chegou lá, o cara tava chorando porque tinha arroz e feijão pra comer e o cara não come feijãozinho com arroz. Aí tu fala assim, querido, porra, tu tá de sacanagem, irmão? Dog, you ain't gotta be from the hood to be a man. Não é uma boa representação do brasileiro. Afonso, pô, vou pra academia, malhador, pô, saradinho. Aí tu fala assim, pô, Afonso, come uma maçã. Não, é porque eu não curto a maçã. Não, maçã eu como, mas... eu queria gostar mais de fruta. Tipo, sei lá, hoje eu vou comer um abacaxi, um morango. Porra, moleque, né, nossa. com creme e tal. Mas é educação, né? Porque eu sou essas pessoas Sou que, mal tipo, educado, então. Exatamente. Fala aí, Beto Etiqueta. Cara, não, é porque assim, tu bota um abacaxizinho na minha frente, é tipo chocolate, sabe? Que aquela galera, chocolatinho. Abacaxi da afta, Beto. Abacaxi da afta. Porra, abacaxi docinho, assim, vindo na temporada certa, assim. Um suquinho eu vou, mas... Não, ó, o que me incomoda, teve até um comediante recentemente que falou uma parada sobre isso, cara, que ele falou que o que me incomoda nesse movimento de nutrição recente é que você não come uma carne, você não come um peixe, você come uma proteína, você come um carboidrato, não come mais um pão. É a galera do tipo, Afonso, a galera do virou Afonso. RPG essa porra agora? É, isso aí. Senhoras
Senhoras e senhores, no ano de 2021, meus amigos, o nosso querido Paul W.S. Anderson continua na sua jornada de estragar videogames em telas de cinema. And here we go. Estamos falando de Monster Hunter, aí o sucesso fenomenal que tá nos videogames, agora chega às telas de cinema ou, né, de VOD, aí como a pandemia deixar, do mundo inteiro. Roberto Duque Estrada, você me dá nojo. Tá bom. Você está cuspindo no prato que você comeu. Como até hoje. Por muito tempo. Você já teve podcast gravado aqui? Se você, ouvinte, quiser saber, você pode voltar e retroceder, sei lá, 10 anos. Você vai ver Roberto Duque Estrada elogiando Paul W.S. Anderson, falando, meu Deus, cara... Olha o filme que ele fez. Peraí. Vamos primeiro diferenciar. Você está confundindo com Paul Thomas Anderson, que é o cara que eu sou muito fã e admiro muito. É o diretor do Magnolia e de outros filmes que eu acho um dos melhores diretores, inclusive... Não estou. Porra, cara, Paul Thomas Anderson é maravilhoso. Porém, Didi Braguinha... Mas não é isso. Calma. Você chutou não errado. Duvido, Beto. Não duvido você ter elogiado o Paul W também. Você me acusou, mas eu nunca vou deixar de elogiar o Paul W.S. Anderson, porque ele fez um maravilhoso, espetacular, sensacional Enigma do Horizonte. E isso ninguém vai tirar da história dele. Então, ele é o melhor filme dele, talvez o único. O primeiro, Mortal Kombat, que é um filme zoado, é dele também. Não é zoado, não é bom. E é maneiro. É bom, é um filme bom. Não é bom. É bom. Não é. Ele é uma merda maneira, mas ele não é bom. Tivemos essa discussão no Mata o Pilota, que é o nosso programa de toda quarta-feira. Aproveito pra fazer um jabá do MRG, né? Agora, toda segunda-feira aqui no Spotify, o nosso podcast tradicional. E toda quarta-feira, o Mata o Pilota. Mas o lance, Beto e Didi, é que hoje a gente tá usando, né? Vai usar esse filme do Monster Hunter para debatermos uma questão antiga que o nerd carrega em seu âmago. Por que diabos os filmes de videogame erram tanto? Eu posso começar? Vou começar aqui, tá? Eu queria primeiro deixar registrado que eu estava falando de Resident Evil, tá? E o filme que o Beto adora. Ah, o primeiro, né, Beto? Eu gosto. Quem é o diretor? Cara, eu vou reforçar aqui o que eu falei no último episódio. A gente tava falando disso quando saiu o 5º filme do Resident Evil e eu falei isso no MRG. Os filmes do Resident Evil, eles são um problema na minha vida, porque eles são horrorosos, mas eu não consigo não deixar de ir no dia da estreia. Eu vi todos os filmes do Resident Evil. Só lembra pros ouvintes quem é o diretor. O diretor é o W.S. Anderson, mas eles são ruins. W.S. Anderson tá junto com o Beto ali do Spielberg, entendeu? O Beto bota na mesma prateleira. Não. O Spielberg, na verdade, deveria tomar umas aulas, né? Com o Paul W. Olha só, o Paul W. Anderson, ele tem algum tipo de conexão estética com o Snyder. Analise com calma isso que eu falei. Vamos, evolua. Eles têm uma conexão. Eles não são bons contadores de história no meio cinematográfico, mas se você pedir pros caras, você vê até o background, você pedir pra eles fazerem um videoclipe, brother, é um negócio inacreditável. É verdade. Então, né, você vê. Aí eu lembro de um filme, talvez eu tenha visto até com o Beto no cinema, um desses Resident Evil que começa na chuva com uma menina japonesa. Terceiro ou quarto, cara, que eles estão em Tóquio, aí tem uma parada em Tóquio, só que é fake no começo. Aí cara, é um que, na verdade, um jogador de basquete pousa um avião no terraço do prédio. Nossa, essa ideia é maravilhosa. É o Extinção, é o quarto, é o do deserto. Isso é maravilhoso. Que tem um monstrão. Depois ele decola com o avião do alto do prédio também. Depois eu lembro que tem essa parada, é muito bizarro, cara. Esse filme é um filme ridículo. Mas se você botar uma música por cima, cara, é um filme muito bonito para um videoclipe, sacou? É verdade. Então eu fico pensando assim, cara, você, pra responder a nossa questão, trazer uma pessoa que pense em primeiro lugar na história daquela... Porque eu vejo muito isso, né? Pessoas que querem adaptar o videogame pegando os elementos equivocados. Tipo, esse jogo aqui é sobre, vamos dizer, Super Mario Bros. É sobre pular. Então, vai ter um momento que eles vão ter, né, a galera que é nova... pulando, Johnny Leguizamo pulando, Bob Hoskins. Vai ter uma hora que eles vão ter... Eles têm botas, que eles pulam alto. Tipo assim, cara, não é sobre isso, né? O visual, ele tá ali pra complementar uma experiência interativa. Então, vamos pegar, por exemplo, os bons filmes de videogame. Difícil, hein? Qual que vem no topo da cabeça de vocês aí? Tarefa... Bom?
Eu cito aqui, ó. Eu trago um que vocês gostam, eu tenho certeza. Lá vai. Silent Hill. Silent Hill. É o único, acho que eu consigo pensar assim, forte mesmo. E vou te falar, eu acho legal, mas ele não é nada demais. Não é nada demais. Eu não tenho nem como avaliar direito, porque ele me atormenta. O final dele, pra mim, é muito angustiante. É uma coisa que me deixou muito marcado. Eu acho legal, é um filme legal, mas não é nada demais, velho. Ele não é um grande filme. Eu acho que a gente tem que entrar, inicialmente, num momento que era onde só existia ele, de certa forma, que era o Bo. Oh, não! O Bo fazendo a porrada de parada com o dinheiro dos alemães. A gente sabe que na Alemanha tem um incentivo forte do governo pra produção de cinematográfica. E o Bo aproveitava, cara, e pegava, os direitos de certos jogos e fazia uma porrada. E eles botavam uns atores fodas, assim, mas foda não, uns atores maneiros. Tem um chamado Em Nome do Rei. Não, foda não. Não, mas é maneiro que tu, chega pra ver um filme de videogame Em Nome do Rei. Tem toda a cara de filme que você adoraria. Pois é, eu gosto. Maior nome de novela, né? Que é com o Jason Statham, cara. Que é tipo, tu fica, caralho. Então, o Em Nome do Rei, ele é Dungeon Siege, ele é uma adaptação de Dungeon Siege. Mas ali a gente tá falando de um cara que, putz, né, é um louco. O cara desafiou os críticos dele a uma partida de luta de boxe. Ele tentou e foi ruim. Ele é um diretor ruim. Ele tentou e não foi. Mas eu acho que ele foi muito importante, cara, porque ele mostrou... Não foi. Não foi, não. Também acho que não foi, não. Eu acho que ele... Se ele não existisse, alguém ia ter que fazer as merdas que ele fez. Ele só sujou o nome dos videogames no cinema. Foi isso que ele fez. Ele sujou o nome dos videogames pro cinema. Acho que nem nesse nível. Acho que foi tão irrelevante que, cara, passou batido. Eu acho que, assim, agora falando sério, o cara que foi importante é o Paul W.S. Anderson, porque o Mortal Kombat, ele veio e foi uma puta bilheteria, foi um blockbuster em 95, mostrando, falando assim, ó, tá na hora do videogame começar a olhar pra essa indústria aqui. E a gente passou esse período todo, de um período de amadurecimento da mídia videogame, tendo filmes ruins. Mas se vocês olharem, a gente tá no momento, porque o cinema, ele tem as épocas, né? Tem a época dos vampiros, tem a época dos zumbis, essa época que a gente tá vivendo é o começo da época do cinema explorar, que nem explorou com o herói, o videogame. É filme do Uncharted, é filme do Borderlands, o filme do Sonic foi excelente que saiu. Excelente não, mas foi legal. Então, foi muito bom. Eu não gostei, eu achei ok. A gente tá ouvindo falar do filme do Mass Effect, então assim, a gente está vivendo esse momento onde o novo filme de herói, né, a nova moda do cinema é o filme de videogame. Talvez faltasse amadurecimento, né? Cara, eu acho que o problema é que a experiência do videogame, ela não está somente na história. Você tem um videogame que tem uma excelente história, tipo aí o Beto citou, Uncharted, né? A sua experiência final, quando você vai dormir, bota a cabecinha no travesseiro, você bota aquele sorriso, ela tá porque você participou daquela parada, que normalmente, aquela história, ela por sua vez é inspirada em filmes. Então você tá tentando fazer uma volta. Então quando o cara vai jogar de volta pra experiência filme, fica faltando aquela coisa da interatividade. Então tem uma série de elementos aí que conflitam e talvez fique faltando um negócio. Eu acho que, cara, eu concordo pra caralho com essa visão, porque a peculiaridade da mídia videogame, diferente de todas as mídias, é que ele depende de você pra que a história termine, né? E uma das coisas, você pode pegar no jogador, quando você conta a história de algo que aconteceu no jogo e tal, você conta sempre, eu fiz, puta, aquele momento eu passei, aquele momento eu fiz. Na tela você fala ali, pô, aquela hora que o Capitão América fez, aquela hora que o Tony Stark fez tal coisa. Só que eu acho que, assim, o que esses caras não conseguem ver é exatamente isso, quais são os fatores, além da necessidade do jogador estar naquela história, que compõem esse universo. No filme do Monster Hunter, a gente pode trazer o filme do Monster Hunter. O filme do Monster Hunter, eu joguei o Monster Hunter World bastante, e, cara, o filme, ele tenta muito ser fiel ao jogo. Muito, mas ele tenta ser fiel ao jogo. Cara, muita coisa ali. Você consegue ver, você fala assim, puta, eles estão fazendo aquela habilidade. Puta, eles estão fazendo esse tipo de multiplayer. Mas isso é referência, Beto. Mas isso não é fiel, porra. Então, eu não achei que é referência, não. Cara, porque eles só vão... citando pro Diogo, só pra ver se a gente bota na mesma página, e pra quem tá ouvindo e não assistiu o Monster Hunter, o Monster Hunter, ele faz uma coisa que era clássica de Hollywood fazer com adaptações de desenho, até de videogame, que é o seguinte, você não tem dinheiro pra você fazer o mundo daquela obra original, vamos fazer aqui He-Man, tá? Então, pô, a gente fazer o filme todo no mundo do He-Man, que é Eternia, que é tipo o mundo do Senhor dos Anéis, simplificando aqui pra quem não conhece, era caro. Então o que você fazia? O He-Man vem pra Nova York, e aí você filma, você faz aqueles elementos fantásticos em Nova York, eu não sei nem se era Nova York, tá? Mas porque era mais barato. Era muito clássico você fazer isso com um filme de fantasia e tal. Aqui, a Mila Jovovich no Monster Hunter, ela é uma líder de um esquadrão do exército, lá, sei lá, no
Afeganistão, que eles são transportados pro mundo do Monster Hunter, mas não é nem o mundo completo. É só uma parte desértica lá, basicamente, as florestinhas e tal. E aí você tem uma parcela desse mundo dos jogos que você mostra, mas você mostra muito pouco daquele mundo ali. Então, mas olha, eu não sei qual era, se foi problema de budget ou não, eu não tenho essa informação, então eu não consigo dizer que foi essa decisão. Mas eu discordo disso no sentido de que, assim, o Monster Hunter, o jogo Monster Hunter, não só o WoW, que é o que virou essa bomba toda, assim, mas como jogos antigos que influenciaram, por exemplo, um dos jogos que eu mais adoro ultimamente, que é o Horizon, que ele é muito Monster Hunter. Então, assim, os jogos Monster Hunter, o grande lance é que você tem pequenas vilas e aldeias e você tem um mundo que ele tem vários terrenos. Ele tem o deserto, ele tem não sei o que, ele tem... E nesses terrenos, o ideal do jogo, a proposta do jogo que faz ele fazer sucesso, é você se encontrar com outro jogador e juntos vocês casarem habilidades pra caçar ali os monstros e tal, e fazer a coisa. Essa coisa da Mila Jovovich, eu odiei o filme, mas eu entendi como, assim... É ruim. Eu preciso trazer a audiência pra esse novo universo, então eu vou pegar alguém no mundo de quem tá vendo e vou trazer uma pessoa pra que essa pessoa seja o avatar, o guia dessa jornada. Mas isso é péssimo. É como se você trouxesse alguém pro mundo do Senhor dos Anéis. Afonso, sacou? Eu não estou defendendo. Eu achei o filme uma merda. O que eu tô falando é o seguinte, a partir do momento em que ela entra ali, cara, sem sacanagem, em diversas e diversas cenas do filme, eu vi o jogo acontecendo, falando assim, cara, eu sei exatamente o que ele tá buscando e eu acho que isso é um erro. Mas eu olhava e falava assim, cara, eu sei exatamente o que ele tá buscando porque eu fiz isso nos videogames. Mas isso é fanservice. Mas do início ao fim do filme... Justamente, você tá ilustrando o pensamento do executivo que bolou essa porra, é esse. O jogador ele vai gostar quando a gente mostrar aquela arma, aquele bicho, aquela cena, aquele ângulo e tal que tem no jogo. Mas assim, você já tá quebrando o que é o jogo, que o jogo se passa dentro do mundo. O lance é você ser um caçador, uma caçadora daquela guilda, sacou? É tipo o exemplo que eu dei do Senhor dos Anéis, é como você faz... Imagina Horizon Zero Dawn. Você tem o mundo pronto, você quer... Não, olha, vamos fazer o seguinte, né, reunião lá dos executivos. E se abrisse um portal e The Rock chegasse? The Rock é um policial de Nova York e ele brigou com a esposa. Isso acontece em Terminador do Futuro 2. I'll be back. Ele perdeu a guarda dos filhos e agora ele está num novo mundo e onde ele vai ter que aprender a caçar os dinossauros robôs. É esse o pensamento que os caras fizeram no Monster Hunter. Mas o que eu tô falando pra você é o seguinte... Eu sei que você não gostou, eu tô só ilustrando eu não gostei do filme e eu não tô defendendo essa ideia. O que eu tô falando é o seguinte, o filme do Monster Hunter, ele é muito, muito fiel ao jogo em, cara, 80% das coisas que ele faz. Não tô dizendo que isso faz ser bom nem que foram as decisões certas. É impressionante como você vê ali a construção do mundo, a jogabilidade, o gameplay, você vê todas as coisas, mas não funciona. Não é a mesma coisa no Resident Evil. No Resident Evil, o Paul W.S. Anderson, ele fala assim, cara, eu vou contar a minha história de Resident Evil, vou cagar pra isso que foi feito e vou contar a minha história. Aí você para e pensa assim, você fala assim, porra, Beto, eu acho que o Resident Evil tem uma das histórias mais complicadas e até fajutas, assim, adoro Resident Evil. Fajuta. É fajuta. Palavra do dia. Coloque aí no Twitter do MRG, #fajuta. Vai aparecer lobisomem e vampiro no próximo Resident Evil. O nível de bagunça que esses caras fazem. Olha aí, mas aí o Paul W.S. Anderson, ele falou assim, vou contar a minha história. E caralho, além de fazer filmes ruins, ele zoou uma parada. Por que você chamou de Resident Evil, então? Só pra trazer um nome e levar o fã pro cinema? O que você acha, Didi? A resposta é sim, né? O Beto fica aí financiando justamente porque... o Resident Evil, ele é um bom exemplo, né? Porque olha como é que é parecido com o que eu falei do negócio do Uncharted. As referências que os japoneses buscaram para fazer Resident Evil são os filmes de zumbi do Jorge Romero, né? A coisa toda de filme B de terror norte-americana. E os caras misturaram com a esquisitice da cultura japonesa e criaram um produto que é único, né? Os jogos Resident Evil, eles têm uma estética muito particular deles. É uma mistura dessa, né, do Ocidente e do Oriente, um negócio muito esquisito. Quando você foi fazer o filme, você tá retornando meio que volta pra casa, né? Só que você volta pra casa e é engraçado que a pessoa que é dona daquelas referências ignora as referências. E pega elementos, é muito difícil discutir o Resident Evil, né? Porque ele faz um pouco isso que o Beto falou. Ele pega assim, vamos pegar aquele bicho que tem o Licker, né? O lampedor, tem a língua grande. Vamos botar ele no filme.
Sim, mas ele tinha um porquê tá daquele jeito. E aí você não pode só botar ele agora e dar uma outra, né? Você tá pegando o visual, você tá fazendo a mesma coisa que eu falei da bota do Mario. Você tá pegando um elemento visual, fala, aqui ó, então bota isso que vai ficar legal, né? E o segredo do Resident Evil tá nessa esquisitice, né? Cara, e eu acho que tem a ver com o que já foi falado antes também, que muito da narrativa do videogame tá entrelaçado com a maneira como você joga, né? A gente até comentou em outro podcast, ou em um vídeo, não lembro, sobre a narrativa incidental, né? Que é aquela narrativa que é gerada através da sua interação com aquilo, né? Com que você tá gerando de história ali dentro, aquilo se torna parte daquela aventura. E nos videogames, em essência, é sobre isso. É a história que foi criada por alguém com a história que você tá criando jogando aquilo que foi criado por alguém. Quando você vai pro cinema, você não tem isso. Você não tem como gerar essa narrativa incidental. Você tá tirando uma perna, às vezes, daquela experiência. Total. E pra mim, assim, você vai chegar próximo do que é, mas você nunca vai reproduzir de maneira fiel e o caralho, porque a experiência de se jogar aquilo, ela é particularmente sua. Não tem como abrir esse leque e falar, isso que a gente vê. A questão da bota. O cara, obviamente, nesse caso é muito exagerado, mas o cara, nitidamente, ele não jogou Mario, ele não sabe sobre o que Mario se trata. Ele jogou um pouquinho no Nintendo de alguém e falou, você tem que pular um negocinho, Mario sobre pular um negocinho e pegar a moeda. Pô, show. O programa do Faustão, sabe? Olimpíadas do Faustão. Pula, pega a moeda, quem pega a moeda ganhou. E não é sobre isso no fim das contas. Você tem a jornada, você tem a expectativa de você vencer, aquela ansiedade, né? Então, eu acho que, cara, eu não tenho nenhum que eu compare com um filme normal que seja bom. Nenhum filme de videogame que seja bom, na minha cabeça. Diogo, você não acha que o Silent Hill é um filme bem bacana, assim? Se não existisse o jogo de videogame, não seria um bom filme? Eu sei que você não gosta muito de filme de terror, mas você não acha que seria um bom filme de terror? Cara, é que tá. Eu não sou um cara muito bom pra jogar filme de terror, porque qualquer merda me assusta. Mas te assustou o filme, Sim, mas o final do filme pra mim foi uma coisa assustadora. Não necessariamente o seu meio e tal, mas aquela jornada final. Quem não assistiu, desculpa. Mas no final do filme você tem um momento de desespero quando é um beco sem saída a parada. É isso. E é uma coisa que me pegou desprevenido ali. E eu dei uma... Eu sonhei com o filme, eu tive essa sensação desse beco sem saída em noite de sono e tal. Eu ficava revivendo esse feeling eventualmente. Foi uma coisa que realmente me pegou de surpresa. Isso é uma coisa legal. Te pegou. Mas aí que tá, eu não sou parâmetro para filme de terror, porque... Então peguei um exemplo muito particular. Pois é, se você pegar um outro estilo de filme, aí eu posso cair com você. Mas nos outros estilos de filme, eu até hoje não vi nenhum filme que você bote perto de um filme com o mesmo orçamento, de certa forma. É a Tomb Raider nova. Eu gostei do filme da Tomb Raider nova. Mas é fraco. Cara, eu acho bem fraco. Eu acho um filme ok, né? Quando eu digo... Às vezes é uma discussão interessante, porque assim, eu achei um filme fechadinho. Ele não se destaca, eu acho que por várias razões, mas ele não é um filme que você sai, tipo assim, nossa, eu pelo menos não pensei assim, perdi 2 horas. Tem coisas interessantes ali. Não, ele é um filme médio, ele não é nada demais, ele não é ruim, não é uma bosta. E existem vários filmes de adaptação, por exemplo, o Prince of Persia. Não é um bom filme também, mas ele tá nesse nível de mais ou menos. Eu consigo lembrar de um filme de games que vocês dois gostaram muito. Eu não gostei nada, mas vocês dois gostaram muito, que é o Rampage, por exemplo. É legal. É um filme baseado em jogo de videogame. Eu não gostei, eu me lembro que a gente discutiu, vocês dois gostaram bastante, mas eu acho que assim como a maturidade da mídia videogame, a gente vem vendo uma maturidade do cinema entendendo o que é o videogame. Total. Diferente do cara do filme do Mario, que provavelmente não era um jogador de videogame, os diretores e os roteiristas hoje são pessoas que cresceram com a mídia videogame na sua vida. Então eles entendem muito mais o que é aquilo, o que mexe com eles. Faz parte da cultura, com certeza. E como eles têm a leitura da mídia cinema, eles são pessoas que executam cinema efetivamente, eles sabem executar, mas eles sabem traduzir o sentimento que o videogame traz pra eles pra execução daquela direção, daquela produção, daquele roteiro, entendeu? Eu acho que assim, a gente tá falando de uma forma de arte, né? A nossa famosíssima sétima arte aí, que todo mundo sabe que por mais que você tenha locais comuns onde você faz as mesmas coisas sempre, né? Uma arte meio que definida pela estética dela e aquilo ser reproduzido e trabalhado e tal, existe uma evolução, existe um processo de evolução, um processo de entendimento até do que é a mídia, né? Do que é o cinema. Qual a função do cinema social, cultural, né? E o videogame, ele é uma nova mídia, que a gente tá falando dos anos 90, 80, que começou a se espalhar, e agora ele tá fazendo esse movimento de transmídia ganhando o mundo. A gente tem que entender o que é o videogame pra entender o que é o videogame nos cinemas. E
pra depois repensar nas paradas. Então, assim, eu sendo muito honesto, cara, eu não acredito em nenhum desses filmes novos. Eu fiz agora o TCC da faculdade de Lero Lero. Pois é, de Lero Lero mesmo. Porque foi, porra. Eu fiquei aqui, cara, quando é que vai chegar? Porra, o bagulho tá fazendo uma construção e no final, tipo, caralho, eu sou muito burro, não entendi absolutamente nada. A explicação Você foi pra um nível muito longe da gente. Eu acho que é legal isso que você falou, Diogo, mas eu discordo. Eu acho que a gente não tá entendendo a mídia videogame. Eu acho que ela atingiu a sua maturidade e agora é possível você replicar ela na transmídia. Acho que a gente já entendeu o que é o videogame, já entendeu o que é jogar, já entendeu todo o movimento do videogame, ele já tá claro pra todo mundo? Acho que sim. Porra. Eu também acho que sim. Eu acho que ele vai avançar, obviamente, como a tecnologia vai avançar, mas a mídia videogame, se a gente fizer um paralelo da mídia cinema, que foi ali nos anos 50, anos 60, onde o cinema tem a sua era de ouro, né? Porque onde se estabeleceu muito bem, a gente tá vivendo os anos 50 e 60 dos videogames. Então agora a gente já entende o que é. Daqui pra frente, a gente ainda vai ter evolução. Como no cinema, a tecnologia trouxe poder de você apresentar histórias de novas formas, de novos modelos e artistas que trouxeram visão diferente. Afonso citou o Zack Snyder, goste ou não, ele tem uma assinatura muito única e ele trouxe algumas coisas. Então eu acho que o videogame chegou nesse momento da maturidade. Hoje o videogame, ele não é só entendido, mas é aceito socialmente como uma forma de arte, porque quem cresceu jogando, amando, participando daquilo, hoje quando você vai fazer a lista da tua casa, você já pensa assim, beleza, tem que comprar televisão, sofá, cama, geladeira, videogame, máquina de lavar, não sei o quê. Ele é necessário, ele é um eletrodoméstico necessário na sua casa. Virou a televisão. Exato. Eu acho que tá mais acessível. Eu não concordo com o que você tá falando não, Beto. Eu acho que você botou dois pontos aí diferentes, eu citei uma outra parada, muito mais sobre o efeito cultural, né, sobre a mensagem e o videogame como fenômeno cultural, porque é sim, e você tá botando como uma coisa que, tipo, todo mundo joga. Não é porque as pessoas jogam que elas entendem o que elas estão fazendo. Não é porque as pessoas consomem que a gente já entendeu pra que serve aquilo. Não, mas eu acho que entendeu. Eu acho que a maturidade da mídia, quando a mídia se transforma num fenômeno cultural a ponto de fazer parte do dia a dia, num nível que, quando você desce pra um nível, assim, de percepção de vida, né, de, porra, eu vou fazer as compras de casa, fazer a lista dos itens essenciais, entre muitas aspas aí, né, que você tem que ter numa casa, e você já bota ele, quer dizer que ele já entrou tanto na cultura, já foi tão compreendido culturalmente falando, nesse que a partir sentido de agora, eu concordo. A mídia já está com a maturidade. Não quer dizer que ela não vai evoluir, mas ela está madura. Ele se tornou um rádio, uma televisão, o videogame, né? Sim, mas é que tá. Eu acho que a quantidade de estudo e de pensamento e de dedicação e entendimento dessa mídia ainda é muito juvenil, perto do que a gente tem de rádio, do que a gente tem de televisão, de pensadores sobre a parada. A gente hoje vive um momento que as pessoas estão focando. A gente tá, talvez, nos 5 anos, na década mais saudável para se entender e trabalhar o que é esse fenômeno que tá acontecendo, saca? Eu acho que é por isso que eu quis diferenciar o consumo da parada com entender o que está consumindo. Acho que a mídia, a gente vê no jornal ainda até hoje a galera botando culpa de assassinato em videogame, mano, saca? É tipo um absurdo pra mim isso. Mas também no cinema, Diogo. Mas a gente viu isso no Clube da Luta, culpando um monte de coisa. Isso nunca vai acabar. Os idiotas, eles vão permanecer. Não, mas não se compara. Acho que se tem uma coisa que quando o mundo acabar e explodir, vai sobrar a barata e o idiota, tá ligado? Porra, tô vivo, mano. Tô vivo, otário. Vocês morrem, eu tô vivo. Chupa. E o Hulk. Acho que a essência da questão que nós estamos aqui buscando nesse nosso papo Between Friends, ela é que o videogame, ele, em resumo, ele é 50% história contada, 50% interatividade. Quando você joga para uma mídia que é passiva, você está tirando a interatividade e você deve se perguntar, esses 50% que sobraram, eles são suficientes para que eu conte essa história e as pessoas, sem estarem em controle dessa história, saiam satisfeitos? Mas essa é uma pergunta importantíssima. Eu acho que essa é a total questão. E eu acho que a gente, como tentando pensar nas paradas, a pergunta é: por que fazer um jogo do Super Mario? O objetivo é ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Mas por que fazer um jogo do Super Mario? O que você quer contar? Qual o objetivo que você quer contar? Tirando dinheiro. Não tem nenhum jogo de videogame. Nenhum jogo de videogame precisa de um filme para contar nada. A história, se você quer contar uma coisa, já foi contar no jogo. Tá no jogo, cara. Exato, O que vai ser levado pro cinema é, no mínimo, um entretenimento. Não tem como você fazer uma parada maior porque tá em outra mídia. O filme do Super Mario, ele realmente é um acontecimento fascinante. Porque logo nessa equação que eu postei a vocês,
Quando você tira 50% da jogabilidade do Mario, você não tem... Pô, você tem um fiapo de, entre aspas, história. E agora eu fico imaginando, desde de moleque eu ficava imaginando essa reunião. A reunião criativa do Super Mario e as pessoas que no final das contas fizeram aquele treco no filme. Eu respeito. Eu acho uma merda, uma porcaria o filme, acho que com vocês também. Mas eu consigo respeitar o que eles tentaram fazer. Cara, então... Porque é um negócio assim, cara. Eles olharam e falaram assim, tá, como é que a gente consegue contar uma história minimamente... Isso aqui é um sci-fi? Só pode ser um sci-fi. Você tem dinossauro, um encanador... Pro cara bolar aquela viagem ali com um mínimo de... Porque tem uma estrutura. A justificativa do porquê que existe o mundo dos dinossauros, ela tem uma parada de bater o meteoro, vocês lembram? Dividiu as realidades numa realidade onde a, entre aspas, humanidade evoluiu a partir dos dinossauros. Cara, e aqui a gente evoluiu a partir dos mamíferos e tal. É tipo, os caras foram, cara, sacou? Afonso... Eles tentaram fazer um negócio incrível, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, com que isso que você tá falando é muito curioso, porque aí vem aquela coisa do amadurecimento sobre como transmutar a mídia, né? Porque o que você tá me falando é exatamente a reunião do filme do Sonic. Só que no Sonic eles acertaram, tá ligado? Sim. Tipo, então assim, você vê que falta um amadurecimento, que hoje eu acredito que a gente tem ele. Eu discordo do Diogo quando ele fala que os videogames não precisam ser adaptados. Eu acho que precisam, como os quadrinhos precisam, como os livros precisam. Não, mas peraí, mas precisam por quê? Por que a gente precisa de Super Mario no cinema? Não, Super Mario, beleza. Não, qualquer jogo. Por que a gente precisa? Qualquer jogo. Acho que assim como o movimento transmídia do mundo, que você tem um quadrinho que vai pro videogame, o que acontece quando os quadrinhos vai pro cinema? O cinema tem muito mais gente assistindo, tem muito mais gente pra pegar a parada. Existe uma grande falácia hoje aí, que é vendida, que é o seguinte: os videogames juntos fazem mais dinheiro do que cinema e música. Isso é uma falácia, isso é uma conta de padaria que fizeram, péssima, e que beleza, muita gente usa pra se vender, mas ela é falsa e ela é falha. E o que acontece existe muito mais público dentro do cinema hoje do que em qualquer outra mídia de consumo. Qualquer. Não é a conta que tá falha. Na verdade, a conta, que ela oculta, né, pro público geral, é que um jogo de videogame custa muito mais do que o ingresso de cinema. Não é só isso, cara. Eu posso... Pra começar, você tem isso. Pra começar. Mas o público do cinema vai ser sempre maior. Sempre, não sei. Mas o público do cinema, é o que o Beto falou, é muito maior. E gera mais dinheiro. Gera mais dinheiro. Não é só o custo de produção. Se a gente descer essa conta, a gente vai ver, até porque os filmes blockbuster custam muito mais do que os jogos de videogame. É dois jogos que custam o que custa um filme blockbuster. Então, assim, existe um público maior. O que você vai fazer, Diogo, quando você leva um Uncharted pra tela de cinema, é dar mais potencial pra aquele personagem, pra aquele universo. O que a gente precisa apresentar, na verdade, não potencial. Exato. Sim, mas é que tá. Então, a sua explicação do porquê que a gente precisa levar é pra gente trazer mais gente pra franquia e pra gente expandir o acesso a esse conteúdo. É isso, né? Por que adaptaram o Senhor dos Anéis pro cinema? Pelo mesmo motivo, velho. Existem jogos que nessa equação que a gente falou aí, quando você tira a parte da jogabilidade, a história, ela ainda se sustenta. O Shadow of the Colossus é um que a gente volta e meia atrás, né? É legal pra caralho, tá, você escalar, você fez parte daquela história no final, então o que acontece, né? Você ser a força destruidora, tentando ali se segurar e tal, é uma experiência que não tem como você igualar na hora que você bota a pessoa só assistindo. Mas a história e o mundo, eles são tão interessantes que eu não tenho dúvida de que bem trabalhados ficariam, pra quem nunca jogou, e até pra quem jogou, caramba, a história segura sozinha. E até explorar outras coisas, né, cara? O Shadow of the Colossus é um exemplo de que podia não contar a história do videogame. Existe uma outra história que no videogame ela te passa em uma cutscene que você fala assim, caralho, eu queria muito saber mais sobre isso. Mas aí tá errado. Aí eu acho que você tá errado. Aí você tá fazendo com a cabeça do executivo. Porque ele vai falar assim, não, peraí, vamos botar a câmera então lá nos magos que estão vindo a cavalo pra impedir que o moleque mate os colossos. Eu quero contar a história daqueles caras. Tipo assim, não. Aquela história daqueles caras, ela é justamente por você não saber, é que faz com que a história contada, eu acho, claro. Eu concordo. Funciona. Eu concordo, mas se o criador do jogo for falar assim, eu tenho uma história pra contar ali, eu prefiro que conte aquela no cinema. Mas aí o cara tá envolvido. Mas olha só, aí a gente retorna pra pergunta do pra que a gente tá fazendo o filme, né? E aí a gente vai retornar pra esse mesmo ponto. Essa parada, a gente tá fazendo o filme pra expandir... Pra contar
contar a história para mais pessoas. Exato, mas aquela história, ela já foi contada no jogo em sua forma original, em teoria, em sua forma perfeita, porque ela foi idealizada. Mas tem gente que nunca vai experimentá-la. Entende? Tudo bem, mas eu tô dizendo assim, o conceito da ideia, a construção, a origem daquela ideia foi idealizada para uma mídia interativa, para uma mídia onde a pessoa vai sentar, vai jogar, ela vai ter um momento passivo e um momento ativo. Essa ideia, ela é perfeita para aquilo. Tô entendendo pra onde você tá indo. Quando você vai pro cinema, é matematicamente impossível você repetir essa experiência, porque a ideia não foi pra aquilo ali. Então, a gente precisa evoluir e entender a mídia, tanto do videogame quanto do cinema, como trabalhar elas juntas. Voltando ainda ao que o Diogo bem colocou, né, que nunca vai ser aquela experiência original, eu lembro quando eu comentei com vocês, em algum episódio, acho que até com o Totoro, sobre a minha experiência VR recente com Resident Evil, né? Quando eu joguei o Resident Evil originalmente na televisão, pô, você fica com medo porque o jogo de terror coloca a sua vida, entre aspas, em perigo. O monstro tá vindo contra você e tal. Você perder, você sente aquele fim, né? No VR, brother, isso foi multiplicado por 100, né? Realmente você tá ali, quando aquela faca tá vindo na sua cara e tal. Quando você joga isso pra tela de um cinema e você não tá no controle do protagonista, você há, na verdade, uma divisão, né? Existe uma película de proteção a você, quando você tá vendo o filme de terror agora do Resident Evil, em que, tipo, a barra não tá lá em cima mais. Se a pessoa ali tomar a facada, quem tomou foi ela. Tentando botar aqui no pronome, sabe? Foi ela, não fui eu que tomei. Salvar a sua vida não é mais sua responsabilidade. Não é mais sua responsabilidade. Exato. Muito bom. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos, como jogadores de videogame, vivendo o melhor momento dessa transição de mídia. A gente tá vendo muita coisa sendo testada, a gente viu muitos erros, a gente ainda vai ver muitos erros, mas quando começarem os acertos, cara, vai ser tipo os filmes da Marvel. Você pode criticar um ou dois, mas o composto que eles fizeram ali naquele universo é maravilhoso pro fã de quadrinhos, tá ligado? E muito do que vocês falaram sobre as pessoas agora da indústria cinematográfica, elas são jogadores e jogadoras, né? Então é diferente do cara que jogava Super Mario, o universo do videogame, a experiência, a interatividade, todo o potencial ainda era muito cru, né? Na verdade, quem tá hoje fazendo filme é o filho e a filha desse cara que jogava Mario Bros. Verdade. Que estão lá. E agora eles entendem, eles cresceram dentro, moldados, né? O Bane fala pro Batman lá naquele filme merda lá, né? Você adotou a escuridão. Eu nasci na escuridão. Então talvez a filha desse cara que jogou Super Mario, que tava lá bem intencionado, ela pode brincar com a mesma frase. Você se adaptou ao videogame. Eu cresci com o videogame ao meu redor, né? Isso é muito... Cara, eu acho que a minha conclusão do episódio de hoje, ela é só um entendimento que a dinâmica tem que ser outra. As pessoas hoje, até hoje, usaram o videogame pra vender ingresso de cinema. E eu acho que a dinâmica é o contrário. As pessoas têm que usar o cinema pra vender jogo. Entendi. Eu não sei. Interessante. Não é uma conversa que tem que ter um fim, né? A gente tá convidando aqui todo mundo pra... exatamente. E é longo, né? Dá pra estender bastante esse debate. Vamos chamar Totoro, vamos chamar a galera. Inclusive, continue a conversa. Eu sei que às vezes a gente faz a propaganda das nossas redes sociais, mas acho que aqui vale o convite, né, galera? Pra seguir a gente nos arrobas aí, @DiogoMRG, @Afonso Solano, 2F de faca, @BetaMRG, o próprio @MRG. Continua o papo, bota pros seus amigos, suas amigas. E houve o último Matopilota que a gente publicou semana passada, quarta-feira passada, que a gente falou sobre o Henry Cavill, que talvez seja um dos grandes pilares aí dessa transformação, né, numa adaptação de Mass Effect aí e tal, então pode resgatar aí no seu Spotify. Nessa conversa eu fiquei pensando só assim, qual seria o jogo de videogame menos provável a dar certo que algum diretor muito fora da caixa poderia fazer uma parada muito foda? A gente vai ver em 2022. Qual que você acha que vai ser? Borderlands. A Borderlands é fácil, pô. Não, cara, tá maluco, Beto. A gente até falou dele, Campo Minado, o filme, porra. Campo Minado, caralho. Um filme experimental, um filme de arte. Onde o cara, ele tá, né? Ele tá pensando qual é o sentido da bomba enquanto tipo Batalha Naval, aquele filme do Batalha Naval. Reconexão do ser humano com a Terra e o retorno, os átomos. O Battlefield foi um puta exercício. Mas o Battlefield os caras fizeram que nem fizeram com o Mario. Battleship, né? Batalha Naval. Battleship. Eles fizeram meio que nem o Mario. Eles criaram um mundo. Não foi um mundo, né? Mas um contexto muito maior. Foi um mundinho. É legal. Prefiro Doom. Mas o Doom, o cara cagou, né? Também. Ele tentou
tentou até fazer em primeira pessoa. Um momentinho lá, foi bacana. Assim, o filme... Não tem filme bom, eu não gosto de filme bom. Não tem, eu não gosto de filme bom. Não tem filme bom de cinema de videogame pra mim. Eu não gosto de filme bom. Aí, Afonso, acabou de explicar 12 anos de MRG. Eu não gosto de filme bom. MRG, olha o ato falho aí.